Canal Abelhas de Brumacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal e sou criador de abelhas de algumas espécies. Deixar bem claro que criar abelha em cativeiro não está protegendo coisíssima nenhuma. A proteção é no ambiente onde elas vivem, na natureza. Qualquer animal, a gente tem vários exemplos de citar aqui. O caso mais claro é da ararinha azul, que foi repatriado alguns exemplares que estavam mundo afora, e hoje tem sido tentado e tem um risco também do processo da consanguinidade. São poucos indivíduos, então pouca variabilidade genética, isso é o que afirma os pesquisadores que estão lidando com esse pitacídio. Bom, o mel das abelhas, tem que falar sobre o mel das abelhas, e o pessoal tem falado, mas é um carboidrato, mas comer mel de abelha também engorda, pessoas que têm diabetes. Claro, vamos entender o nosso caso, vamos entender os seres vivos aqui fazendo, rapidamente, não vou aqui me aprofundar, vou falar, os seres vivos, se alimentarem de algo que vem das plantas, é tratado como herbívoro. Teoricamente, as abelhas poderiam até ser tratadas como herbívoro, quase todas. Tem algumas abelhas chamadas carnívoras, porque se alimentam de material que vem diretamente dos animais. Os animais se alimentam de outro animal, é chamado carnívoro. E os animais, aqueles que se alimentam de tudo do que vem de plantas e animais, são os onívoros. Todos. Isso é denominações, conceito do latim. Pois bem, o caso das abelhas, o que a gente tem que entender? O que elas tiram das plantas é açúcar. Mas não só açúcar, não. Se a gente pensar na alimentação, se for pólen, o pólen tem maior quantidade de carboidratos, tem proteínas, que vai variar no total ali entre, alguns falam 18% até 30%, no extremo 32%, isso é proteína, que está no pólen. Ela tem uma parte que ela retira, que vai servir de alimentação. E o caso do mel, o que é o néctar, os néctares que vêm das flores? É uma mistura, é tipo uma solução. Essa mistura, ela é rica ainda tem quantidade de água, mas é rica em açúcar, que é açúcar, sacarose. Os açúcares são da seguinte maneira, são os monossacarídeos, exemplo, frutose, glicose, aí tem os grupos triose, tetrose, pentose, as hexoses são as mais famosas, como a glicose, a frutose, a galactose, e são alguns exemplos, monossacarídeos. Os disacarídeos mais famosos são maltose, a sacarose, a lactose que tem no leite dos mamíferos, e isso também pode ser esses que formado por duas moléculas de um carboidrato, pode ser chamado de oligosacarídeos. Os polissacarídeos, exemplo, o amido, que é um exemplo, a celulose, que é a estrutura dos vegetais, de algas e vegetais, parte. Tá? E o caso da sacarose. A sacarose que a abelha consegue do néctar é a mesma que tem na cana-de-açúcar. Tem que alertar o seguinte, quando você alimenta uma abelha com cuidado, com equilíbrio, a abelha vai pegar esse garapa de açúcar, ela vai quebrar, separar em duas moléculas. Que moléculas é essa? Estou falando se a abelha pegar o mel ou pegar vamos imaginar, numa oferta externa ou dentro da colônia, ela vai quebrar essa molécula e liberar frutose e glicose, porque na molécula de sacarose, ela pode liberar duas outras moléculas, que é um oligosacarídeo. Então, o mel é carboidrato. Lembrando que no nosso caso específico de outros animais diferentes, a maior parte de massa que nós adquirimos é a massa adiposa, dependendo da nossa formação, dependendo da nossa idade, dependendo vamos imaginar, das nossas atividades físicas. Essa massa, que é carboidrato, que vem da alimentação, que é vamos imaginar, a quantidade maior que nós utilizamos na nutrição, diferente da gordura, deve ser uma quantidade não tão grande, proteína, depois dos carboidratos, sim, é a maior quantidade. E aí tem os outros nutrientes, micronutrientes, como sais minerais, vitaminas, são exemplos. Sais minerais são normalmente, boa parte são reguladores, outros estruturais, exemplo, o cálcio, que funciona em dentes e ossos, mas os méis, apesar de uma grande quantidade de elementos que existem, nutrientes, micronutrientes, o que o mel tem mesmo em grande quantidade
é glicose e frutose, frutose e glicose, na mesma quantidade. E ainda pode ter, inclusive o mel das africanizadas, no caso da América, outros países, foi a Europa, Ásia e África, vai existir ainda até 3% de sacarose, porque é o que veio, que ela não processou, que veio da flor, ou seja, do néctar, ou néctares, que são vários tipos. Então, esse material vai engordar sim, vai ter efeito sobre diabéticos. Então, tanto a pessoa que está pensando, se consumir mel demais, parte dele vai ser transformado em gordura. Gordura, tecido chamado adiposo, que ele é cumulativo, que ele é adicional ao corpo dos animais, somente mamíferos. Nós somos mamíferos, tem que entender isso. Então, tira essa crendice, tem gente enganando. Mas se você pensar que no caso, é um alimento de melhor qualidade, porque aí ele está adicionado, está misturado micronutrientes, várias vitaminas, vários sais minerais, tudo isso, e ainda tem uma ou outra proteína e alguns aminoácidos, aí a gente tem que pensar que isso é mais benéfico do que você comer, por exemplo, só massa de trigo, só massa de milho, massa de mandioca, que são também carboidratos. Carboidratos, nesses casos específicos citados, são polissacarídeos. Mas não se engane, tem gente falando besteira a respeito do mel para ganhar adeptos, para vender. Óbvio que quando você pensa, aí você diz, mas a sacarose vem da cana-de-açúcar, da beterraba, se for o caso da Europa, extraída dessas plantas. No caso dos processos industriais, eu tenho pontuado isso, já falei isso anteriormente, elas têm resíduo pelo processo. Por exemplo, em boa parte do Brasil, aqui mesmo local, tem uma grande plantação de açúcar que atinge o município. Era em Juazeiro, na verdade, começaram há mais de uns 40 anos e passou para outros municípios. Quando vão coletar a cana, eles queimam. Queimou, fica folinge, fica carbonizada. Eles cortam imediatamente, levam para a moagem e ali tem resíduo. Garanto para vocês. Agora vamos entender os açúcares que nós consumimos. Açúcar pode estar na forma cristalizada, na forma, além de cristalizada, que pode ser cristalizado ou refinado. Ele ainda pode estar na forma, pode ser chamado mascavo, pode ser demerara. Todos esses açúcares, mas guarda, todas essas denominações são mesmo açúcar, são sacarose. Se você fizer uma análise com água, principalmente seria bom pegar água destilada, você colocar numa garrafa transparente ou num copo de vidro e deixar ali um tempo bem fechado, tá? Principalmente na geladeira, não precisa nem fazer isso, você vai observar que ao longo do período muito curto, vai se depositar, vamos tratar de paredes desses objetos, uma quantidade, vamos imaginar, um aspecto preto. O que é aquilo ali? É resíduo que tem do processo de industrialização, porque o cara disse, quando eu falei isso, mais limpa. Não, limpa, mas não limpa 100%. Então, o açúcar está misturada. Ela não é só sacarose, tá bom? Ainda que seja desidratada, praticamente 100%. Então, os tipos de açúcar que nós encontramos no cotidiano vai possuir isso. Quando você pega o mel, se a abelha for bem cultivada, não vai ter problema. Fique bem claro isso. Não tem. Inclusive, tem uma abelha aí que o pessoal chama, eu vou fazer um vídeo a respeito, já fiz outros, que é o arapuá, no caso, a Trigona spinus, porque ela é as abelhas partamona, do gênero partamona, escapotrigona, e também trigona, que são 48 das trigona, 26 das escapotrigona, e aí também dezenas de partamona. Todas elas, por ter uma cor parecida, tamanho parecido, está dentro da tribo trigonina, o pessoal chama de arapuá. O arapuá ele paga o pato, ou seja, ele leva a conta, ele fica com a conta, com o ônus de tudo isso, porque o pessoal confundiu tudo isso. Esse foi o Jornal do ABC, a edição 169. Eu queria alertar para essa questão dos MEIs. São carboidratos. E quem tiver problema, olha, eu tenho um baixo no metabolismo, pós-metabolismo, um baixo catabolismo e um alto anabolismo. Não sei o que é, falou bonito. Catabolismo é para liberar energia. E o anabolismo é para o corpo assimilar materiais do que vem da nossa alimentação. Quem tiver essa questão vai ter problema consumindo qualquer tipo de carboidrato, seja o meles das abelhas, seja
material, como as farinhas que eu falei, farinha de trigo, mandioca, etc., milho, vai ter problemas, tá certo? Então fique bem claro isso para ninguém ficar se enganando, porque os médios só têm mais qualidade do que o açúcar em si, mas é carboidrato também. Fique bem claro, porque veio da mesma molécula. Tem qualidade? Tem. Tem outros nutrientes que não vai ter no açúcar refinado, cristal, sim, mas também é esse tipo de coisa.